Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Conceição. Eu sou da região, eu sou de Indaiatuba. Eu moro aqui em Indaiatuba. Aliás, queria até fazer uma propaganda aqui da minha terra. Eu fiquei muito feliz de saber que entre as cidades brasileiras, de acordo com o último censo, cidades com 200 mil habitantes, a minha cidade é a mais segura, Indaiatuba. Fiquei muito contente, muito feliz. É aqui que vivo, é aqui que eu moro, e foi exatamente aqui que aconteceu tudo o que eu vou narrar. Queria que vocês prestassem bastante atenção. Certo dia, eu fui comunicada logo pela manhã da morte de um tio muito estimado, muito querido, e um tio jovem ainda. Ele morreu aos 48 anos de idade, o tio Rogério. Nossa, Paulinho Boa Pessoa, foi uma notícia que pegou a todos da nossa família de surpresa. Eu, especialmente, fui muito surpreendida, porque o tio Rogério, 48 anos, ele não tinha, assim, a idade muito distante da minha. Explico. Quando eu nasci, ele tinha 18 anos. Então, eu estava com 30 quando ele faleceu. E nós tínhamos, até por termos a idade mais ou menos assim próxima, nós tínhamos também muita proximidade. Então eu era muito ligada ao tio Rogério. Sofri muito, a família inteira, né? Você imagina, foi um baque. Ele teve um mal súbito, estava no trabalho. Ele trabalhava numa empresa aqui mesmo em Indaiatuba, onde ele inclusive assumiu o cargo de gerência nessa empresa. E segundo relatos lá de colegas de trabalho da empresa, ele estava nervoso, assim, discutindo com uma pessoa ao telefone. Então havia uma pessoa no telefone conversando com ele, e testemunhas da empresa disseram à família que ele estava gritando com a pessoa e estava bem nervoso a pessoa do outro lado. Também devia estar no mesmo nível de voz, no mesmo tom, né, de voz. E naquele ríspido diálogo foi o que todo mundo entendeu, embora, lógico, ninguém ouvisse o que a pessoa do outro lado estava falando. Mas o meu tio estava num tom bastante ríspido. Logo após ele ter desligado aquele telefone, ele saiu da sala, ele foi tomar um pouco de água, e foi perto do bebedouro que o meu tio acabou dando um grito, levou a mão ao peito, e quando ele caiu, ele já caiu urinando de tanta dor que ele deve ter sentido naquela hora. Correram para socorrer o tio Rogério, mas lamentavelmente era tarde demais. Tio Rogério, ele já caiu morto ali onde ele caiu. Foi um desespero, foi uma notícia horrorosa para toda a empresa. O corpo teve que ficar exposto lá naquele chão, que constatou, o próprio médico da empresa constatou a morte, e cometeram um erro. Ao invés de tomarem uma providência, levando o corpo, conduzindo para um hospital, resolveram chamar a polícia direto. E aí o corpo ficou exposto muito tempo lá. Foi um sofrimento terrível para toda a nossa família. Isso posto, vamos à história que eu quero contar propriamente, essa história. É daqui, é deste momento para frente. É o velório do tio Rogério. Então, imagine o grau de sofrimento, de dor, de lamúrias que havia em todo o velório do tio Rogério. E lógico, ali estavam todos os parentes, todos os amigos. O velório que começou por volta mais ou menos de uma meia-noite, porque o corpo demorou para ser liberado, e teria que ser sepultado no outro dia por volta de 11 horas da manhã. Nós passei a noite lá, nessa última homenagem ao amado tio Rogério, e por volta de 9 da manhã, então o sepultamento seria às 11, por volta de 9 horas da manhã, a viúva do tio Rogério, que é a Graça, chorava copiosamente, né? Estava chegando já aquele momento terrível da proximidade do sepultamento. Ela lamentava
sempre foi um excelente marido, um pai muito dedicado, tanto para o Felipe, o menino, como para a Andressa, um casal de filhos, Felipe e Andressa. Ele sempre foi um pai muito dedicado. Olha, ninguém, absolutamente ninguém, tinha nada de mal para falar a respeito do tio Rogério. Ele era uma pessoa muito amada, muito querida e muito respeitada dentro da nossa família. Então, por volta de mais ou menos umas 9h15 da manhã, entrou no velório do tio Rogério, ali pertinho já da urna mortuária, uma figura intrigante. Veja, chamou a atenção de todo mundo que estava no velório, inclusive a minha atenção. Adentrou quieto, mas sem tirar os olhos do falecido. Ele nada disse, chegou-se à cabeceira do caixão e começou a chorar. Começou a chorar copiosamente. Todos nós da família, os amigos, nós olhamos assim perplexos, porque notoriamente aquele cidadão que ali estava, aquele homem que ali estava, de mais ou menos a minha idade. Eu já revelei aqui, 30 anos naquele momento. Ele deveria ter no máximo isso, 30 anos. Vai, entre 28 e 30 anos. E todo mundo, aquele homem chorando na cabeceira do caixão do tio Rogério, chamou a atenção. E ele, pelos trejeitos, ele era um homossexual. Veja, por favor, eu queria relatar com todo respeito que nenhum preconceito. Eu estou citando para que vocês entendam. A família ficou, assim, curiosa para saber quem era, porque ninguém reconhecia. Inclusive, amigos que lá estavam, da empresa para a qual o tio Rogério trabalhava, a gente consultou. As amigas, os amigos, não, ele não é da empresa. Muita gente da família acabou fazendo essa pergunta. É da empresa? Não, não é. O rapaz, ele colocava a mão assim no tio Rogério, colocava a mão dele sobre a mão do tio Rogério no caixão. Ele passava assim a mão pela testa do tio Rogério. Sabe, ele era extremamente carinhoso com o corpo ali do tio Rogério. Extremamente carinhoso. Seus trejeitos eram afeminados ou efeminados, como queiram. Eles não eram trejeitos disfarçados, ao contrário, chamava atenção, saltavam aos olhos das pessoas ali que estavam presentes. Mas quem era aquele rapaz? Não demorou muito tempo e começou aquele rumor, aquele burburinho a se espalhar pelos cantos do velório em pequenos grupos formados. O tema usual do velório, que seria a vida ilibada do tio Rogério, que ele realmente era um homem exemplar, de repente acabou sendo substituída aquela conversa toda por especulações sobre quais seriam os vínculos em vida do tio Rogério com aquele rapaz que estava ali. O rapaz, ele se desmanchava em lágrimas. Ele era uma pessoa respeitosa, extremamente respeitosa. Era uma pessoa extremamente carinhosa com o corpo, respeitando o corpo do tio Rogério. É o que eu falei. Ele passava assim a mão pela testa carinhosamente, segurava a mão, colocava a mão dele sobre a mão do tio Rogério morto, mas de maneira respeitosa e carinhosa, e chorava muito. Então todo mundo queria saber quem era aquele rapaz. O tempo foi passando, as perguntas que estavam sendo feitas, a gente questionando especialmente os colegas de trabalho para ver se alguém o conhecia de lá. E eu acabei sendo, sim, a escolhida, até pela tia Graça, a viúva do tio Rogério, porque eu sou, além de eu ter sido muito amiga do tio Rogério, eu sou, assim, uma pessoa de muito fácil comunicação, de muito fácil convívio. Eu tenho essa facilidade. Então a própria tia, a tia Graça, viúva, chegou em mim
Ele falou: ô Conceição, só você mesmo, só você para chegar no rapaz e perguntar quem ele é, de onde ele conhece o tio Rogério. Você faz esse favor para tia Graça? Então coube a mim, a sobrinha muito próxima do tio Rogério, eu me aproximar do moço para arrancar dele alguma informação. Então eu esperei que o rapaz saísse um pouquinho da proximidade do caixão, o que demorou, inclusive, para acontecer. Ficou nas proximidades do caixão, olha, quase 1 hora, sem exagero nenhum. Chegou por volta de umas 9h15, já passava das 10, quando ele se afastou assim do caixão, foi em direção à porta e ficou debaixo de uma árvore que havia ali no velório, de uma maneira mais isolada. E aquela era a minha oportunidade. Então eu me aproximei. Ele estava inclusive com o lenço enxugando assim os olhos, as lágrimas, controlando os soluços. Então eu me aproximei. Oi, perdão, desculpa, você conhece o tio Rogério? Ele é meu tio. Ele fez assim com a cabeça, como que se soubesse que eu era sobrinha, mas eu não o conhecia. Você conhece o tio Rogério de onde? O rapaz, ele se limitou em me dar a resposta: sim, ele era meu conhecido. Ele era meu conhecido. Eu não me dei por vencida, porque aquela resposta não era exatamente a que eu queria ouvir. Eu queria mais detalhes. E se eu fui a escolhida da tia Graça, é porque ela sabia que eu sou boa de comunicação. Então eu insisti com aquele rapaz, indagando-o. Ele que estava ainda muito abalado. Então me arrisquei. Sim, mas você deveria ter uma ligação mais forte com ele do que uma simples amizade. O rapaz olhou em volta e ele acabou percebendo que todos os olhares estavam voltados para ele, mas ele se manteve impassível. Foi nessa hora, diante da minha indagação, que ele se despediu e foi saindo assim do velório. Eu ainda caminhei atrás dele. Eu dei assim uns passos, uns 2, 3, 4, 5 passos atrás dele. Mas ele já não olhou mais para trás e acabou desaparecendo, foi embora. Fiquei frustrada porque eu havia sido a escolhida da minha tia Graça para fazer aquela pergunta. E quando eu voltei, obviamente que ela queria saber, e não apenas ela, mas a família inteira queria saber: e aí, quem era o rapaz? E eu não tinha informação. Eu não tinha nenhuma informação. Aliás, eu falhei muito nisso. Sei lá, a minha abordagem não foi feliz. Fiquei frustrada. Mas, entre as pessoas da família, uma teve o cuidado de, com o celular, tirar uma foto do rapaz. A foto foi feita. Dali para frente, seguiu o velório dentro do horário previsto. O tempo correu, de acordo com o combinado, às 11 horas da manhã. Tio Rogério foi sepultado. As últimas despedidas, as últimas lágrimas e a dor que com certeza continuou no coração de todo mundo. Mas não havia só a dor. Havia também um questionamento: quem era o rapaz? Quem era? Mais uma parte do tempo se passou. E nós pesquisamos em tudo que é canto que você possa imaginar. E nada, absolutamente nada. Ninguém conhecia aquele rapaz. E olha que Indaiatuba, é o que eu disse, é uma cidade de 200 mil habitantes. Mesmo assim, não conseguíamos ter nenhum tipo de resposta. Com a foto salva no celular, eu tentava, através de redes sociais, através da internet, eu tentava descobrir
eu não encontrava ninguém que fosse nem parecido com o rapaz. E assim, mais uma parte do tempo se passou. Pasmem os senhores para o desfecho da história. Vocês lembram que quando eu falei que o meu tio teve um mal súbito, ele estava numa ligação? Coisa de 1 ano e 2 meses depois da morte do tio Rogério, se levantou que essa ligação era com Curitiba, a capital paranaense. E mais um detalhe foi levantado. Não era ninguém de alguma empresa que tivesse negócios com a empresa do tio Rogério, a empresa que ele representava. Era um telefonema particular. Houve um nervosismo e a gente atribuía até a esse nervosismo a causa do mal súbito, do infarto fulminante sofrido pelo meu tio. Mas por quê? Quem era essa pessoa? Era uma resposta importante. E aí se descobriu, através desse número de telefone em Curitiba, capital paranaense, o nome da pessoa. Eu, mais uma vez, acabei sendo a escolhida da família. E de posse do telefone e do endereço dessa família, eu fui para lá. Mas tive o cuidado de levar comigo a fotografia no celular do rapaz que esteve no velório do tio Rogério. De endereço em mãos, não foi difícil localizar a casa daquela família em Curitiba. Uma família que me recebeu muito bem. Relatei o que havia acontecido, por que o tio Rogério fez aquela ligação e ficou tão nervoso naquele dia. Quem me revelou foi a chefe daquela família, Dona Ângela. Já dentro da casa e devidamente acomodada, tomando inclusive um cafezinho, eu me emocionei demais com a história de Dona Ângela, aquela mãe. Ela explicava que, olha, o senhor Rogério, ele ficou muito nervoso aquele dia. Ele esbravejava, ele xingava, chegou a chorar, porque nós não tivemos como comunicar a morte do André, o meu filho. Ele estava morto havia 15 dias quando da ligação dele. Ele era muito amigo do André. Toda vez que ele saía lá de São Paulo, em Indaiatuba, se não me falha a memória, exatamente, em Indaiatuba de fato. Então, toda vez que ele vinha para cá, para Curitiba, ele dava um jeito de se encontrar com meu filho. Eles eram extremamente ligados, eles eram extremamente amigos. E nós não pudemos comunicar sobre a morte do André para ele, exatamente pelo nervosismo do dia e a falta de contato com ele. Então, naquele dia, ele ligou, conversou inclusive comigo, eu o atendi, eu dizia que lamentavelmente era verdade, o André estava morto e sepultado havia 15 dias, e ele esbravejava do outro lado da linha, ele se desesperava, ele não se conformava com aquele desfecho. Foi por isso que ele ficou extremamente nervoso. Não diga. Então o André faleceu? Um minuto só. Eu tenho aqui uma foto. Eu peguei então, nesse momento, o celular e mostrei para aquela senhora a foto que havia sido batida naquele dia do velório. E quando eu mostrei para a senhora, Dona Ângela, ela olhou a foto e imediatamente ela começou a chorar. É o meu filho, é ele.
É a foto do André. E de onde você obteve essa foto? Então eu expliquei que a foto foi tirada durante o velório do meu tio Rogério. E aí ela ficou completamente paralisada, pasmada, boquiaberta, exemplo do que eu fiquei. Óbvio, a dedução era lógica. Ele estava morto, André. Havia 15 dias da morte dele quando meu tio morreu. Portanto, como ele pôde ter ido ao velório do meu tio? Então quem havia estado lá seria o fantasma do André? O espírito do André? Sim, a prova era inconteste, inclusive o espírito fotografado. Vão prestando atenção na história. Ficamos as duas pasmadas, mas eu tinha visto que o André, aliás, eu não, todo mundo que estava no velório havia observado que o André, ele tinha trejeitos femininos. Obviamente, a dedução era uma só. O André, ele era homossexual. A mãe dele, eu não havia tocado nesse assunto com ela, mas com muito jeito. Eu perguntei para ela: Dona Ângela, e o meu tio Rogério, ele era, assim, só amigo mesmo do seu filho? Ô, moça, olha, é Conceição, né? Sim. Sim, é Conceição meu nome. Olha, Conceição, meu filho era tremendamente discreto, discretíssimo. Ele não comentava, ele apenas dizia que era muito amigo do Rogério. Muito. Eles eram assim, carne e unha. Não havia uma vez que o Rogério viesse a Curitiba que eles não se encontrassem. Saíam para jantar, ficavam até tarde. Muitas vezes meu filho voltava, já era madrugada. Eu deduzia que eles estivessem juntos. Mas o meu filho era extremamente discreto. Apenas revelava a mim que o Rogério era muito seu amigo. É tudo que eu sei. Ficamos impressionadas. E todo mundo ficaria impressionado da minha família. Porque, obviamente, que quando eu me despedi da senhora Ângela e voltei para Indaiatuba, eu relatei a história, tal qual ela havia acontecido. Não, eu não escondi nenhum detalhe. Eu falei exatamente o que a senhora Ângela me falou. E contei isso para o meu pai, para minha mãe, para os demais tios e tias. E falei, inclusive, com a minha tia Graça, a viúva do tio Rogério. E ela, obviamente, conversou também com os filhos. O tio Rogério tinha esse amigo. Um amigo que era gay. Ele era homossexual. E esse amigo, depois de morto, foi ao velório do tio Rogério. Eu disse que eu tinha algo para falar para vocês sobre a foto. Pois bem, a foto desapareceu do meu celular. Ela simplesmente desapareceu do meu celular. E desapareceu do celular do tio Miguel, que era quem havia feito aquela foto. Ela estava em 2 celulares. E ela desapareceu do tio Miguel, do celular dele e do meu também. Eu pergunto, gente, não é impressionante tudo isso da forma como aconteceu? Obviamente que ficou depois a polêmica. Lógico que ficou aquela história. Até onde ia a amizade do meu tio Rogério com o André? Que ligação era essa tão estreita que eles tinham? Porque
o espírito, a alma do André, nós vimos no velório. E sofria com a morte do meu tio. Há que a gente pensar, mas depois que se morre, não se encontra o espírito de um e de outro? Ou estariam em lugares distintos? Ou, devido à morte ter sido imediata do meu tio Rogério, não houve o encontro deles no outro plano? Ou houve o encontro no outro plano, mas aquilo precisava ser revelado para a família. A família precisava saber, de certa forma, descobrir que, na verdade, o meu tio Rogério tinha uma ligação estreita com um rapaz de Curitiba e que era homossexual. São questionamentos, são perguntas que a gente não para de se fazer ao longo do tempo. Muita gente tem deduções, mas ninguém tem a prova final de tudo que realmente aconteceu. São questionamentos que ficam no ar. Teria? Isso é apenas uma suposição. Teria tido alguma coisa mais íntima entre o tio Rogério com esse rapaz? É uma questão que fica. De acordo com a dona Ângela, o filho sempre muito discreto, jamais comentou qualquer coisa. Eu fiz amizade com a senhora dona Ângela, pedindo a ela que tivesse contato também com amigos do André, para ver se alguém falava alguma coisa a respeito do tio Rogério. Não. De acordo com a pesquisa feita pela dona Ângela, não. Nenhum amigo do André comentava sobre o tio Rogério. Ficamos todos impressionados. O tio Rogério ficou tão nervoso quando ele soube da morte do André que ele se sentiu mal. E eu não posso dizer que foi por isso que ele morreu. É uma coisa que o próprio médico não sabe dizer. O médico disse que talvez tenha sido o gatilho, o nervosismo tenha sido o gatilho, mas não a causa da morte. São questionamentos, são perguntas que talvez nunca possam ser respondidas com clareza, com convicção. E apenas a gente talvez fique no mundo das suposições. Mas tudo isso que eu estou relatando para você é tudo real, muito sério e verdadeiro. A minha família, parentes, amigos testemunharam. Todos os que estavam lá no velório viram esse rapaz. Olha, não dá para afirmar, mas as pessoas com as quais eu tive contato, que eu questionei, que eu perguntei, que eu mostrei, enquanto havia foto no meu celular, as pessoas com as quais eu tive contato, todas viram. Dá mais ou menos o quê? Umas 8 pessoas. Todas viram. Se todas que estavam no velório viram, isso eu não posso afirmar. Era a história que eu tinha para contar. Há mais detalhes, mas neste momento eu não posso ainda revelá-los. Quem sabe um dia eu volte para complementar essa história. Uma coisa que eu faço questão, eu mantenho o contato com a senhora Ângela, curitibana, a mãe do André. Não perdi o contato com ela. Eu ainda investigo. Eu ainda quero entender o que na verdade havia, o que na verdade aconteceu. Por que a ligação era tão estreita? Por que o tio Rogério sofreu tanto? A ponto de sofrer um infarto. E por que houve a visita do André pós-morte no velório do tio Rogério? Foi para o tio Rogério? A grande questão é essa. Foi para o tio Rogério a visita do André? Ou o espírito dele se fez presente para que a família visse? Por favor, abaixo do vídeo, deixe o seu comentário.